Olá, estamos aqui hoje para o nosso sexto encontro do Respira Prof. Estamos aí da metade para o fim dessa jornada, né? Muita coisa aí, muitos acontecimentos, muitos aprendizados, muitos recursos na bagagem. E hoje a gente vai entrar num tema que está vinculado aí ao terceiro pilar, que é um movimento livre, que é um tema que eu tenho um carinho muito especial e eu tenho certeza que vocês também vão gostar e vão se identificar com ele. Acho que muitas de vocês já estão bem alinhadas com essas práticas, então é mais no sentido da gente dar mais sentido para o que vocês já fazem. E pode voltar, Fernando, por favor. Pulou pulou um slide, Fernando. Volta, por favor. Esse é o 1, né? A capa, agora o 2. Aí. Aqui, ó, a gente vai então iniciar o nosso roteiro de hoje com harmonização, e aí a gente vai entrar no corpo e natureza, que eu sei que muitas de vocês já têm as práticas bem vinculadas a essa relação com a natureza, já acompanho o trabalho de algumas de vocês. Para outras pode ser algo um pouco não muito presente na rotina, dependendo da prática da escola. Eu sei que você ama, Geis. Falei que você ia gostar. E sei que você está hoje para você ficar com áudio aí, com a câmera fechada, mas se tiver alguma contribuição também para fazer, Simone também, sei que também está bem alinhada a essas práticas. Se vocês quiserem contribuir ao longo da noite aqui do nosso encontro, fiquem à vontade também, tá bem? E aí a gente vai para a prática da semana e a nossa visualização criativa no final. Então, só recapitulando, a gente passou pelo vínculo, não, perdão, pela salutogênese, a consciência da saúde nesse nosso processo de autocuidado, depois o vínculo de alma, o vínculo com a nossa própria alma, com a nossa própria criança interior, com as crianças e com as pessoas na nossa vida. E agora a gente está no pilar que é o movimento livre. E essa relação do movimento livre, do livre brincar, e do nosso corpo, também do nosso movimento enquanto mulheres adultas, está muito vinculado à relação com a natureza. Então, quanto mais também a gente puder se vincular e se movimentar e ter o nosso corpo integrado às forças, aos elementos da natureza, melhor para a nossa saúde, melhor para a gente, melhor para as crianças e adolescentes com quem a gente trabalha e melhor para o mundo. Porque boa parte dos problemas que a gente está vivendo é fruto dessa desintegração entre corpo e natureza. E nesse sentido, a gente volta para a relação dos povos originários dessa terra com a vida, com a natureza, né? Que a natureza é a própria vida. O nosso corpo, a nossa existência, nós somos natureza. Então, a gente reintegrar, porque sempre foi integrado, porque somos seres naturais, somos filhos da mãe da natureza. A gente aqui, pela nossa cultura ocidental, que vem muito, né, do fruto dessa colonização europeia, e dessa noção também, né, gente, europeia, mais medieval, moderna, contemporânea. Porque se a gente voltar para os povos originários daquelas terras na Europa, também não é diferente. Os povos completamente, integralmente conectados e vinculados à natureza, como, por exemplo, os celtas, os druidas, né? E aí, na contemporaneidade, a gente vai se afastando da natureza como se fosse algo fora de nós, algo a ser explorado, algo que está ao nosso serviço. E na nossa realidade atual, né, a fim do lucro, e aí a gente se desconecta e a gente vive esse caos climático que a gente está vivendo, né? Então agora é um convite para a gente retornar e reintegrar a nossa existência à natureza. Vamos lá, então? Pode passar, Fernando, por favor. Agora a gente vai sim para a harmonização. Alguma dúvida? Quem está aqui presente ao vivo? Então tá, perfeito. Obrigada. Vou convidar vocês a sentarem com a coluna ereta, os pés bem firmes apoiados no chão. Vocês estão me escutando bem, né?
Ótimo, obrigada. Alinha a coluna, circula os ombros, assim, aliviando o peso, a tensão acumulada nas costas. Faz o movimento e observa com atenção como o seu corpo responde. O meu, por exemplo, hoje está dando estalinhos. Também, Simone? Eu também. Um barulhinho É, croque-croque. croque, croque, estamos crocantes. Geralmente eu não escutava, não. Hoje eu estou escutando esse É, barulhinho. tensão acumulada. Boa noite, Karina, bem-vinda. Então, inspira quando sobe, expira quando desce. Abrindo o peito. Inspira. Ah, inspira. Ah, mais uma vez, inspira. Ah, deixa o pescoço cair suavemente para o lado direito, alongando a região esquerda do pescoço e respira normalmente. Só o peso da cabeça faz alongar a musculatura. Para o outro lado, delicadamente, porque quando a gente está com essa tensão nos ombros, a gente tem que tomar muito cuidado. Precisa movimentar os ombros, o pescoço, mas com gentileza, com delicadeza, para a gente não provocar aí um possível torcicolo. Agora, lá na frente, deixa cair como se fosse encostar o queixo no peito. E o peso da cabeça vai alongar toda a região posterior dos ombros e do pescoço. Respira. Sentiu que tem tensão? Respira mais fundo, leva a intenção da respiração para aquela região que está dolorida. Suavemente, agora sobe a cabeça e deixa ela cair lá atrás, olhando no teto. E deixa a boca levemente aberta para o peso da cabeça também amaciar lá atrás as costas, a região posterior dos ombros, aí do pescoço. E volta para o centro. Agora eu vou convidar vocês a levar as mãos para a região do peito, do coração. Sente a pressão, o peso das mãos sobre o peito. Sente as mãos tocarem gentilmente o seu coração. Quando a gente está com excesso de estímulo mental, excesso de pensar, como é muito comum nessa época do ano, mais do que nunca a gente precisa levar a nossa atenção para o coração. Essa cabeça agitada, essa cabeça ansiosa, essa cabeça que quer dar conta de tudo e nunca dá conta da lista de tudo que tinha para fazer no dia, essa cabeça não vai ajudar. Ela não sabe o caminho. Quem sabe o caminho é o coração. E quanto mais a gente se vincular com o coração e abrir o coração e se permitir ser guiada pelo coração, mais a gente acalma os nossos pensamentos. Mais a gente traz serenidade para o pensar, clareza para o pensar. Não é um passe de mágica, é um processo, é um exercício. Da mesma forma como a gente vai para a academia, ou vai para o Pilates, ou vai para o yoga, e a gente sente os nossos músculos se fortalecendo pela prática da atividade física, a gente também vai fortalecendo o músculo do coração, abrindo o músculo do coração e educando o músculo da mente. É uma prática, um exercício. O resultado vem a médio e longo prazo. Por isso que é preciso disciplina. Sente o calor da mão no seu coração. Se conecta com as batidas do seu coração.
Então, agora, com a boca aberta, você vai inspirar, abrindo o coração. Ah, expira com a boca aberta, soltando um suspiro. Aproveita e entrega toda essa tensão, toda essa ansiedade que está acumulada aí. Inspira de novo, abre o coração. Ah, solta. Mais uma vez. Inspira. Ah, muito bom. Pode soltar as mãos. Lentamente vai abrindo os olhos. Tudo bem? Eu vou cantar agora para vocês, como continuidade dessa harmonização, uma canção, obrigada, para para introduzir, o nosso conteúdo do dia de hoje. E é também uma canção, uma brincadeira que vocês podem fazer com as crianças na escola, ou com os adolescentes também. É um canto de origem neo-xamânica, né, de etnias dos povos da América do Norte, mas que chegou aqui no Sul para a gente também, que a gente traduz para o português. E é uma canção em que a gente vai se conectar com os 4 elementos da natureza. Eu vou cantar aqui para vocês. Eu não vou pedir para vocês abrirem o microfone, quem está presente, para cantar comigo, porque vai dar ruído, vai dar delay, não vai ficar legal. Mas vocês podem ir cantarolando aí comigo para vocês aprenderem, caso vocês ainda não conheçam, tá? Então, eu vou falar uma frase e vou dar um tempo para você. Eu vou repetir 2 vezes cada frase, na verdade. A primeira vez para vocês escutarem, a segunda vez para vocês falarem aí comigo, tá? Mesmo que eu não escute vocês. É para vocês, é porque é fazendo que vocês vão conseguir também memorizar, porque a memória ela está no corpo, ela não está na mente. Por isso a gente precisa fazer para a gente se apropriar da prática, da experiência, para depois poder levar para a nossa vida também, tá bom? A mesma coisa para quem estiver assistindo gravado. Terra, meu corpo, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito, ok? Eu vou cantar agora tudo junto e vocês vão pegando, cantando comigo. Depois está gravado lá na plataforma, vocês podem voltar lá e repetir, repetir até memorizar, se quiserem também, tá bom? Vamos lá. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito. Como que a gente pode fazer essa canção com as crianças na escola ou adolescentes? O bom mesmo é fazer em roda, né? Porque é a origem dela. E no círculo, né? Nesse movimento que eu já conversei com vocês sobre isso, na roda nós somos todos juntos, somos todos iguais, no sentido de que ninguém está na frente de ninguém, ninguém é melhor que ninguém, não tem certo e não tem errado. E a gente instaura essa ideia de união, de coletivo, de aldeia também nas nossas relações. Então a gente também equaliza as crianças e a gente, por isso que eu gosto sempre de fazer essas rodas no começo do dia, porque a gente equaliza, a gente entra em sintonia, como numa mandala, né? Cria-se um vórtice ali, a gente entra em frequência e aí a gente harmoniza realmente para a gente começar o nosso dia. Olá, Fernanda, bem-vinda. Eu vou agora levantar. Se vocês quiserem e puderem aí, também podem levantar, porque eu vou mostrar para vocês um pouco dos movimentos que eu gosto de fazer com as crianças.
Nas danças circulares, seja nas cantigas de roda populares, tradicionais, seja nas danças circulares sagradas, boa noite, Fernanda, né? As danças circulares da paz, enfim, não tem certo e não tem errado, né? Cada um vai fazer o seu movimento de acordo com a sua expressão, do seu corpo, da sua verdade, né? Mas é claro que, principalmente quando a gente trabalha com criança, as crianças imitam a gente, né? Então, é importante a gente trazer para o nosso gesto a verdade da sensação desse elemento no corpo. A gente vai trabalhar com isso agora no encontro, mas eu já quero dar essa introdução aqui sentindo no corpo. Como é sentir a terra, como é ser água, que movimentos suscitam a terra, que movimentos me suscitam a água, que movimentos me suscita o ar. E o fogo, eu gosto de brincar, né? O fogo, meu espírito, que a gente faz uma faísca. Ou a gente pode imaginar que tem uma fogueira no centro dessa roda. Se puder ter uma fogueira, ótimo. Se não puder, não precisa. A gente acende a fogueira, né, com a faísca das nossas mãos. As mãos, elas são uma extensão do coração. Então é isso, a gente também acende esse fogo do amor. Não precisa nem falar, eu só coloco a intenção. Eu coloco a intenção clara e é isso que acontece e a gente vai fortalecer esse fogo do amor aí nesse coletivo. Ou também uma possibilidade é fazer o fogo para o céu, conectando fogo, meu espírito, conectando com essa fonte de luz, essa fonte de vida, né? Deus, como cada uma quiser chamar e se conectar, mas essa conexão espiritual mesmo, né, com essa consciência superior. Então, bora lá? A terra, a gente conecta com o chão mesmo. Então, os movimentos, eles são mais pesados, tem um tônus muscular mais firme, né? Terra. E é sempre importante a gente fazer o pulso. Terra, meu corpo. Ah, eu estou mostrando meu pé aqui, tá? Na mão. Terra, meu corpo. Água, meu sangue. Ar, minha mente. Fogo, meu espírito. Então, ter o pulso da música firmando, batendo o pé no chão. Que é um movimento bem indígena mesmo, né? Bem próprio das danças indígenas. Então, vamos lá. Terra, meu corpo. Água é fluida. Água, meu sangue. Ar, o ar é minha mente. Ele tá aqui, ó. Ar, minha mente. E fogo, meu espírito. Fogo, meu espírito. Deixa eu ver o que a Geise escreveu aqui. Se você para de compartilhar. Ai, obrigada, Geise. Claro, Fernando, por favor, para de compartilhar para minha imagem ficar grande. E aí elas que enxergam melhor. Ai. Fernando, obrigada. Estão me vendo maior agora? Sim? Perfeito. Então vamos lá. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito. Agora vamos tentar dar uma voltinha no ar? Vamos lá? Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, minha mente, fogo, meu espírito. Muito bom! Dá uma alongada aí, aproveita, dá uma mexida no corpo e aí pode sentar de novo. Ai, é bom se mexer, né? Bom ver vocês se mexendo também, mesmo que seja na telinha. Aí a gente pode, conforme, é claro, a idade das crianças, se forem as crianças pequenas, como eu sei que são as da Geise, da Simone, né? A gente fica nisso.
já é bastante complexo. Mas quando a gente pega crianças maiores aí, com mais de 8, 9 anos, a gente já pode começar a colocar alguns outros elementos também mais complexos, como, por exemplo, nesse pulso dos pés no chão, a gente vai caminhando, vai circulando na roda, sabe? Mas a gente sempre insere um novo elemento de cada vez. Então, primeiro pegar frase por frase, para elas se sentirem também seguras. Depois colocar a frase com movimento. Aí brinca, dança, canta. Sentiu que elas pegaram bem, estão seguras, dá para passar para uma próxima fase? Aí pode circular, pode girar na roda. Pode brincar, como eu já falei para vocês também, com o andamento, fazer mais rápido, fazer mais lento. Aí vocês vão sentindo e vocês vão intuindo ali também o que as crianças precisam, né? Já conheciam essa canção? Eu acho que eu já tinha conhecido de você ter cantado em algum É, da época da pandemia, eu acho. pode ser, ou alguma Sei. coisa, não sei, em algum Alguma parque, alguma. live. Não sei, me lembro de. A Geise, eu sei que participou de uma contação de histórias que a gente fez. Não lembro se você É, estava. não me é estranho esse canto. É, Karina disse que não conhecia ainda. Ótimo. Depois eu vou colocar, já vou colocar lá no, eu vou colocar no grupo também, para facilitar para vocês, tá? As Júlias também cantaram. Elas aprenderam comigo. Muito bom. E é isso, gente, a cultura oral. A gente vai passando esse conhecimento tradicional oral e vai espalhando, espalhando aí no mundo. Eu vou depois colocar lá no grupo de WhatsApp para ter mais fácil para vocês, quem quiser. E aí depois, na próxima semana, porque é assim, a gente vai também passo a passo. Aí na próxima semana eu vou compartilhar e vou ensinar para vocês uma possibilidade de uma segunda parte dessa música também. Vocês podem cantar separadamente ou juntas, mas aí a gente faz na semana que vem, uma coisa de cada vez. Alguma dúvida? Podemos seguir? Perfeito. Pode passar, Fernando, por favor. Eu trouxe aqui para inspirar a gente essa frase do Gandhi Piorsky. A natureza está ligada à força criadora do ser humano e sua interioridade. O Gandhi Piorsky, para quem ainda não conhece ele, sugiro procurar, dar uma bugada. Ele é um autor, filósofo, artista visual, teólogo brasileiro, nordestino, muito inspirador. Tem muitas falas dele pelo Instituto Alana, algumas que estão na internet, algumas palestras. Tem o Brinquedos de Chão também, que é um livro dele que eu recomendo muito. E ele vai falar muito dessa questão da relação da criança com o imaginário e com a natureza. Ele fez uma pesquisa durante cerca de 20 anos pelo interior do Nordeste, observando o livre brincar das crianças, crianças ribeirinhas, né, crianças no sertão, que são essas brincadeiras muito vinculadas a essa simplicidade da, por meio da conexão com a natureza, né, desses elementos do livre brincar. E aí ele foi percebendo os impulsos, a essência dos elementos da natureza no brincar das crianças. E é isso que eu quero trazer para a gente, inspirada no Gandhi Piorsky, que é assim, a gente se inspira, né, nessas referências que eu tenho para mim como se fossem irmãos de alma, assim, né? Nossa, essas pessoas que estão falando coisas que fazem sentido para mim. Como a Karina, que eu sei que está aí fazendo pesquisa de pós-graduação agora, né? Geise está nesse processo para entrar também na pós-graduação, compreender que os referenciais teóricos com quem a gente trabalha e que nos inspira mesmo no dia a dia, as pesquisas enquanto professoras, né? As pesquisas de vocês, quem são os especialistas, as pessoas que estão pensando sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, que fazem sentido para vocês, são como irmãos de alma. A gente vai buscar aqueles com quem a gente tem afinidade. E aí a gente se inspira, expande o nosso conhecimento, expande a nossa consciência também, se nutre disso e vai criando a nossa própria prática autoral, né? Dando referência a quem veio antes, mas vai surgindo algo também muito, muito novo e autêntico do nosso fazer nessa aldeia, né, inspirada por essas referências. Você me conheceu pessoalmente na palestra dele da Baby Nap. Olha só, Geis,
Você já me falou isso antes. Agora que você escreveu, eu relembrei, que eu não lembrava que era lá. Ai, que legal. É verdade. Foi muito bom, né? Muito inspirador. Então, eu vou trazer o Gandhi aqui para nutrir essa nossa relação com a natureza. E gosto muito por ele ser também um homem brasileiro, né? Uma referência brasileira. E eu tenho percebido, aí estou falando como pesquisador agora, né? Também na área das artes e da educação, que nós aqui no Brasil nós temos muito, muito para contribuir com o mundo com relação a esse aspecto. Porque propostas muito potentes estão nascendo, estão surgindo, já existem aqui. E quanto mais a gente se conectar com essa terra e com as forças dessa terra, mais potente, mais sentido é a educação para as nossas crianças também. Então é isso, a natureza ela está ligada a essa força criadora, porque a natureza é a própria criação, né? Tudo que é vivo nesse mundo natural é fonte de criação, de vida. A semente que brota, a criança que nasce, né? O mamífero que nasce, os pássaros que saem de dentro do ovo, tudo são processos criativos e a natureza está o tempo todo renovando a vida. E nós somos natureza. A gente começa a adoecer quando a gente esquece disso e esquece que a nossa vida se renova a cada dia. Quando a gente vem excessivamente aqui para o pensar é frio, né? A fonte da vida, ainda mais nós mulheres, está aqui no útero. Então a gente vai trazendo a energia cada vez mais para a cabeça e vai se afastando do coração e do ventre, que são as fontes de criação. Aí a gente vai ficando seca, vai ficando muito lógica, racional, material. É o mundo que a gente está vendo. As pessoas estão materialistas, fechadas na mente. O excesso de telas também faz isso com a gente, por isso que é tão nocivo para as crianças, entre outras coisas, né? Então, essa natureza ativa em nós essa força criadora e nos conecta com a nossa interioridade, com a nossa essência, com a nossa alma, que é natural. Faz sentido para vocês? Aí eu trouxe essa imagem porque a gente tem falado muito, eu acho que vocês que estão aqui comigo, vocês já estão nesse caminho também, senão vocês não estariam aqui comigo. Vocês teriam buscado outra pessoa, né? Outro caminho para a formação, para o cuidado de vocês. A gente tem falado muito e cuidado muito com relação a colocar as crianças em contato com a natureza. Práticas pedagógicas que insiram a natureza no cotidiano da escola. Mas eu tenho observado que a gente tem esquecido de olhar para o nosso contato com a natureza, nós enquanto adultos também. Então eu vejo muito pais, mães ou professoras que estão nesse caminho, que já entenderam que a criança precisa de conexão com a natureza, mas a gente acaba projetando muito essa conexão para a criança e esquece da gente. Então a gente faz para a criança. Então eu quero agora, hoje, chamar vocês para esse movimento de se conectarem também vocês com a natureza. E quando a gente, por isso que eu escolhi dessa imagem do Fernando com os meninos pequenos, brincando de pé descalço na grama, porque é sobre isso. Então, quando a gente vai promover uma experiência viva para as crianças, que a gente também promova para a gente mesmo. Às vezes a gente está sempre preocupada no servir, voltada para fora, voltada para o outro, para a criança, e ok, faz parte do nosso trabalho, a gente está lá para servir as crianças, mas quanto mais você estiver presente, centrada em você, e desfrutando também dessa experiência, mais você vai estar conectada também com as crianças, porque mais você vai estar vinculada com a sua própria natureza. Então, mais você pode também se vincular com a natureza de cada criança que está ali com você. E aí a gente conecta essa ideia lá com o vínculo de alma. Né? Quanto mais a gente está em qualidade de presença, a gente precisa olhar para dentro para conseguir ver o outro que está fora da gente também. Mais uma vez, o infinito, a fita de Mébius ou a Limnescata, né? Que é esse movimento do número 8, né? Que vai e volta. Por isso que eu falei que vocês estão dando spoiler lá no grupo do WhatsApp, porque nessas últimas semanas já tem muito compartilhamento de conexão com a natureza e eu estou amando. Pode passar, Fernando, por favor. Depois eu vou passar lá no grupo também a referência do Gandhi para vocês.
Então, os 4 elementos da natureza estão em nós. Tudo que é vivo no planeta Terra, tem água, tem fogo e tem ar. Algumas coisas têm mais terra, outras coisas têm mais água, outras têm mais fogo, outras têm mais ar. Mas a terra, a água e o fogo e o ar também estão em nós. Terra é meu corpo, água meu sangue, ar minha mente e fogo meu espírito. Já diz a canção dos nossos povos ancestrais. Eles já sabiam disso há muitos séculos atrás. E seguem cantando e reverenciando e vivendo assim até hoje. E são os grandes guardiões das florestas, das águas, da vida nesse planeta. Nós, seres humanos ocidentalizados, é que esquecemos disso. Então, agora o convite é para a gente reconectar com a terra, a água, o fogo e o ar dentro da gente. Assim como os 3 reinos também estão na gente: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Rudolf Steiner, na antroposofia, ele fala também do reino humano. É como se nós somos o reino humano. E todos os outros 3 reinos estão na gente. Os sais minerais, os ossos, são os minérios, né? O reino vegetal está na gente pela nossa energia vital. As plantas têm a energia vital. E os animais estão na gente. E aí a gente também tem o espírito, né? A consciência da consciência, que é diferente dos animais. Então nós, enquanto seres que temos integrados em nós os 4 elementos e os 3 reinos da natureza, nós deveríamos ser os guardiões dessa terra, né? Que nós não somos. O que somos nós que estamos acabando com tudo? Porque nós nos desconectamos de nós mesmos, da nossa essência, da nossa alma, da nossa natureza. Então, bora lá buscar essa reconexão? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, quem está assistindo depois, tiver dúvidas, pode me mandar lá no grupo. Obrigada para quem está aqui respondendo. Pode passar, Fernando, por favor. Agora a gente vai observar, então, as potências, as qualidades de cada elemento na gente. A água. A água ela é a guardiã das emoções, o nosso corpo emocional está vinculado às águas. A água move, purifica, dissolve e renova. Então, assim como as águas dos rios contornam os obstáculos, né, as pedras aqui, como nessa imagem a gente pode ver, a gente também pode contornar os obstáculos, adquirir essa qualidade da fluidez, contornar as pedras na vida, encontrarmos mais leveza. E quando a gente é capaz de fazer isso, de transformar, a gente transforma aquilo que estava estagnado, coloca em movimento. Então também é importante colocar em movimento as emoções. As emoções elas precisam se mover na gente. Então quando eu sinto a raiva, não é prender a raiva, é dar passagem para a raiva, deixa essa raiva fluir, sem matar ninguém, né? Sem machucar ninguém, sem se machucar. Mas sente, acolhe a raiva, sente, acolhe a tristeza, sente, acolhe o medo, dá passagem, deixa fluir. Né? Essa é a qualidade da água na gente. A Geise falou aqui que linda a imagem. Essa é a primeira queda do Rio São Francisco. É lá na Serra da Canastra. Nossa, é um lugar incrível, gente. Sonho da vida levar um grupo que nem vocês para lá. Já pensou fazer uma imersão num lugar desse? É meu sonho. É um dos meus sonhos. Ai, a Karina já quer. Ai, vamos manifestar isso para o próximo ano? Vamos fazer uma imersão, nossa, num lugar assim, bem paradisíaco, no meio da natureza. Lá não pega nem sinal de 5G, 3G, nada G, nenhum G pega lá. É lindo. Ai, os lençóis maranhenses, a Karina está convidando a gente. Já pensou? Eu quero também. Eu acho que a gente pode fazer um programa, uma programação, uma caixinha, cada ano a gente vai para um lugar, assim, fazer uma imersão na natureza. Nossa, eu me empolguei já.
Se vocês toparem, eu topo. Então, é isso, né? Esse Rio São Francisco que nasce lá no alto da Serra da Canastra, no interior de Minas Gerais, um lugar super difícil de chegar, só estrada de chão, e acho bom porque fica difícil de chegar mesmo, preserva. E aí tem essa primeira queda magnífica que é a Casca d'Anta, e aí ele flui, e flui, e flui, e flui, pega todo esse interiorzão de Brasil, né? Minas, Bahia, chega no Nordeste, vai desaguar lá. É no Alagoas? Acho que é, né? Se não me engano, é. A gente é isso, a gente é também essa água que flui, né? E a gente precisa dar vazão para essa água fluir para o mar também. Para isso é preciso abrir espaço. Quando nós estamos com o elemento água equilibrado em nós, nós estamos com as emoções equilibradas. Quando o elemento água está desequilibrado em nós, nós ficamos com as emoções muito à flor da pele. Então aí é importante a gente equilibrar essa água também. Eu sinto, por exemplo, aqui em Uberlândia, né, que é cerrado, o período da seca, eu fico muito irritada. Eu fico muito mais pavio curto, sabe? Eu sinto que me falta água. É muito fogo, é muito sol, né? A Geise diz que anda desidratada. Toma água, gente. É isso. Tá irritada, tá com muita raiva, tá muito o calor também de São Luís. Aham. Uhum. Tomar água, gente, se hidratar, tomar banho de rio, se puder, tomar banho de mar, né, aí em São Luís, se puder. Se não der para fugir para tomar um banho de rio, um banho de mar, toma um banho de chuveiro com consciência, com qualidade de presença, sabe? Avisa as pessoas da casa, ó, 10 minutos de sossego para mim, vou me trancar no banheiro e vou tomar um banho em paz. E sente a água, e pede para a água levar, e deixa a água levar, deixa a água limpar. Dá resultado, viu? Claro que é muito mais gostoso tomar um banho de rio, assim, de cachoeira ou de mar, né? Mas se não dá para ir, a gente faz isso em casa. Tomar um banho de chuva, como as crianças tomaram na escola ontem, e eu acabei tomando voltando da padaria, como falei para vocês, né? Nossa, que alegria tomar um banho de chuva, né? É simples, é econômico. Alguma dúvida com relação à água? Tô fazendo assim, né? Tô passando rápido porque é muita coisa. Vamos lá. Numa imersão a gente pode aprofundar. O ar. O ar é o sopro da vida. O movimento dos pensamentos e da comunicação. Ar, minha mente. Um ar equilibrado em nós, ele traz clareza, inspirações, intuições também. Por isso que é importante respirar. Respirar com consciência, para oxigenar, abrir espaços também, trazer serenidade, abrir o pensamento, para que a gente possa expressar a nossa verdade. Então, o ar, ele traz esse movimento, ele abre espaço, ele expande a nossa consciência. O bom ar, né? Aí, às vezes, a gente está com o ar desequilibrado, a gente vira um furacão. Né? Sai também. Ou os pensamentos ficam assim, aqui, ó, um furacão na mente. Quando a gente está muito ansiosa, está acontecendo isso aqui, ó. O excesso de pensamento vira um furacão dentro da mente. Aí, respirar profundamente para acalmar os pensamentos. Por isso que eu tenho focado tanto na respiração com vocês. Porque a gente está vivendo um tempo de excesso do mental. Que é excesso do elemento, é o elemento ar desequilibrado. Né? Alguma dúvida com relação ao ar? Eu estou olhando um elemento de cada vez para a gente olhar para a qualidade de cada elemento, mas geralmente eles estão entrelaçados na vida e na gente, né? Pode passar, Fernando, por favor. A Terra. A Terra é o que nos dá base, estrutura. Ela representa o nosso corpo físico. Terra é meu corpo. As raízes, aterrar mesmo, nosso corpo firme na terra, pisando firme, dá a sensação de pertencimento, segurança, estabilidade. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem concreto. Eu, até os 29 anos, eu morei no litoral de Santa Catarina. E dos 18 aos 29, eu morei em Florianópolis.
É muito ar, porque é muito vento. Quem já foi em Florianópolis, né, Karina? Quando toca um vento sul lá, senhor. E é muita água, porque é uma ilha. E eu tenho já na minha constituição, aí no processo de autoconhecimento de vocês, vocês podem ir se percebendo, porque a gente geralmente tem um ou dois elementos mais sobressalientes na gente, que são mais fortes. A gente tem os quatro, mas a gente tem um ou dois que são mais evidentes. O meu mais evidente é o ar, depois é a água. E eu estava num lugar de muito ar e água. Então eu estava muito hiperestimulada de ar e água. E eu estava percebendo que estava faltando terra e fogo para mim, na minha vida. E eu estava em busca disso. Eu estava até nas minhas práticas corporais mesmo, né, nas minhas práticas de dança, de teatro, tentando trazer essa qualidade do fogo e da terra para o meu corpo, para me ajudar a trazer essas qualidades para a minha vida. E aí a vida ela é tão perfeita e generosa que ela me faz abrir um concurso público na hora que eu estava procurando um concurso para fazer em Uberlândia. A terra é terra e fogo aqui. Muita terra e muito fogo. Era tudo que eu precisava. Já te respondo, Geise. Então, aqui em Uberlândia, onde muitas de vocês estão, a gente está no meio do Brasil. É terra e muita terra, e é uma terra vermelha, né? E muito fogo, é muito sol, o sol é muito quente. Então, também ativa mais na gente esses elementos. Traz mais estrutura, traz mais estabilidade, traz coragem, traz ação. Eu precisava disso naquele momento da minha vida. Mas, com o tempo, também vai faltando a fluidez, né, e o movimento do ar e da água. Então, a gente também precisa perceber aonde a gente está, porque o lugar que a gente está também tem um elemento mais sobressaliente, e ver como que a gente equilibra isso na nossa vida. Então, eu, por exemplo, preciso de água. Eu preciso, na época da seca, eu preciso tomar muito banho, se é possível tomar banho de cachoeira, sabe? Colocar água na minha vida. E o ar também, né? Fica muito insalubre aqui. A Karina, tem mais a Fernanda também, que estão lá no litoral, né? Nordeste. Imagino que seja muita água, muito fogo também, porque o sol é quente, o clima é quente o ano inteiro, né? Então, vão observando, e dependendo da fase do ano também, um elemento fica mais evidente que o outro, né? Olhando para os ciclos do ano. E aí a gente vai percebendo o que está muito forte no ambiente para a gente também equilibrar com as nossas práticas, para a gente não ficar desequilibrado, com os elementos desequilibrados na gente. Algumas medicinas vão trabalhar com esses elementos, como, por exemplo, a medicina chinesa, tradicional chinesa, né? Que é milenar, a medicina da Ayurveda também, que é uma medicina indiana milenar também, vai trabalhar com os elementos. Aí coloca também madeira, metal, né? Tem outros elementos que entram aí. Mas para a gente ver. Oh, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá, já tinha visto aqui. Como saber qual elemento temos mais? E eu acho que sou fogo e ar, dependendo da época mesmo. E eu me guio pelo signo. Isso, meu signo é do elemento ar. Então, um ótimo caminho, aqui que a Karina já falou, é a gente olhar para o nosso mapa natal. O mapa, gente, natal, não é um oráculo de adivinhação de futuro. Astrologia não é isso. A gente vê ali, pela posição dos astros, no movimento do nosso nascimento, quais forças estão atuando na nossa vida. Tipo, a gente tem ali um spoiler do nosso projeto de vida, uma guiança, sabe? E ali a gente vai vendo as nossas características, as nossas qualidades, quais são os nossos desafios, o que a gente veio vencer nessa vida, que potenciais a gente traz, o que a gente já tem na bagagem para a gente se utilizar, se apropriar disso e usar como recurso na vida. Então, fazendo um estudo do mapa natal como um todo, a gente percebe a evidência de quais elementos ali estão mais evidentes ou mais fracos no nosso mapa para a gente equilibrar, né? Se conhecer e equilibrar. Os temperamentos também. Quem participou daquela imersão biográfica com o Fernando, no segundo setênio, ele falou muito por cima, a gente pode, depois se a gente seguir com esse trabalho, a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Porque os temperamentos, aí agora eu estou falando de fonte da antroposofia, que entram no segundo setênio,
Quando a gente identifica o nosso temperamento predominante, a gente também identifica o elemento, porque cada temperamento está vinculado a um elemento, né? Eu tenho muito ar. Meu signo solar é de ar, meu temperamento é de ar, né? Então, a força planetária também que entrou para mim é mercurial, que tem muita conexão também com o ar. Então, quando a gente vai olhando, o estudo biográfico também vai mostrar. Então, são dois mapas importantes que a gente pode consultar: o mapa natal e o estudo biográfico pela antroposofia, que a gente também vai vendo as forças que vão atuando, entrando para a gente até os 28 anos, a gente vai identificando os elementos também mais evidentes. Mas se vocês também forem se percebendo, se observando na vida, vocês vão identificar também predominâncias. Ou às vezes, por exemplo, eu sou mais ar, mas tem algum momento da vida em que eu estou passando por um desafio, uma situação adversa e que eu estou super colérica. Eu estou com muito fogo. Né? Então, tem um momento, tem aquilo que é mais evidente na gente e tem um momento que a gente está vivendo que vai exigir da gente mais um elemento que outro. Consegui te responder, Geise? Acho que ótimo. Isso. O que eu quero hoje é trazer essa introdução para vocês atentarem para os elementos que estão fora e dentro da gente. É isso, é o começo de uma jornada. E vocês irem se observando. Mais alguma dúvida com relação a isso? Faltou eu falar do fogo, né? O fogo é a força da ação, da coragem, da vitalidade. É o calor que impulsiona, que ilumina, que desperta. Então, o fogo está ligado ao nosso corpo espiritual, nossa consciência. Fogo, meu espírito, né? Manter esse fogo da vida vivo, aceso, essa conexão. Isso ativa o fogo em nós também. E aí, se o fogo está equilibrado na gente, a gente tem força de vontade para agir na vida, entusiasmo para fazer o que veio fazer, para se realizar, coragem para vencer os desafios. O fogo faz isso com a gente. Se o fogo está desequilibrado, ou falta ânimo, falta coragem. Então, se a gente está numa fase que está mais depressiva, é bom investir no fogo, né? Ou se ele tá demais, tá com muito fogo, aí a gente se torna agressiva. Percebe? Cada elemento vai ter o desequilíbrio se tá exacerbado ou se tá em falta. Se tá em falta, vai faltar essas qualidades de cada elemento. Se tá, por exemplo, um excesso de terra, a pessoa tá com muita terra, ela fica paralisada. Ela não sai do lugar. Cria raízes assim mesmo e não sai do lugar. Fica cristalizada, né? Tipo os cristais mesmo aqui, ó. Vai virando pedra, o excesso de terra. A pessoa vai ficando rígida, percebe? A falta de terra vai trazer insegurança, medo, falta de estabilidade, né? Sentido de não pertencimento. Podemos passar? Próxima etapa? Agora eu Mas vou olhar. Pode falar. e em relação à água, você pode retomar aí o, a falta, né, relacionada a sangue, né? A falta e o bom e o ruim que você está falando, né? Quando falta água, vai faltar para a gente essa sensibilidade, vai faltar empatia, o sentir fica frio. Se está com Uhum, excesso de água, aí é um excesso. Sabe aquela pessoa muito emocionada, que não controla as emoções? Vira drama, sei. tudo vira um drama, tudo vira um drama. Aí é um excesso de água. A falta de água, a pessoa fica fria. Falta Uhum, empatia. O sentir frio. Sabe quando a pessoa é mais gélida, assim? Tá faltando sim. água. Uhum. Seguir? E o ar é a questão da mente, né? De, Então, se tá faltando ar, vai faltar movimento, vai, vai faltar até, dificulta até as conexões, sabe? Mentais, cerebrais, mentais. ideias. As ideias ficam fracas,
sim, Pensar fica fraco. certo. E o excesso do ar vai virar confusão. Tudo ao mesmo tempo misturado. A gente se emaranha nos próprios pensamentos. Vira um Uhum. emaranhado, vira uma confusão. E a gente fica que nem um furacão mesmo, assim, girando e não sai do lugar. O ar equilibrado vai trazer clareza, visão, discernimento, inteligência. Consegui te responder, Simone? Obrigada. Agora eu vou entrar um pouco, aí aqui bastante inspirada no Gandhi Biorsky, nessa questão das brincadeiras e os elementos, vou passar rapidamente, enquanto uma inspiração para vocês pensarem também nas práticas de vocês com as crianças. Ou como vocês trazerem os elementos e ajudarem as crianças também a se equilibrarem observando esses elementos, e vocês também aproveitarem para fazer isso com vocês, na escola, né? As brincadeiras da terra, elas introduzem a criança na cultura, é quando a criança imita a cultura, porque a terra traz essa ideia de pertencimento, de criação também, né? A terra é fértil, a vida que germina na terra. Então, as crianças estão conectadas, mais conectadas ao elemento terra, quando elas estão brincando de imitar os adultos, ou imitar personagens de histórias, imitar profissões, imitar a mãe, o pai, imitar a professora, imitar, sei, imitar um carpinteiro, sabe, uma profissão, um médico. As brincadeiras também, eu não coloquei escrito aqui, mas sabe, brincar de casinha, brincar de fazer toquinha, cabaninha. As brincadeiras de terra, elas são mais introspectivas. A terra, no brincar, ela traz a sensação de segurança, de pertencimento, de estrutura. Elas são muito importantes para as crianças que estão com dificuldade de atenção e de limites, porque a terra é estrutura, a terra traz limite. Então, quando você percebe que tem uma criança que está muito desafiadora, está com dificuldade de, né, de seguir os contornos, os limites, ou com dificuldade de atenção, investe em brincar com a terra mesmo, pode levar argila, por exemplo, pode brincar na terra, pode plantar. Isso vai fazer bem para todas as crianças, mas eu estou falando uma criança que está com esse desequilíbrio, pensando numa educação curativa, a terra vai trazer o elemento que está faltando para ela, que está precisando equilibrar nela, né? O tato. A terra está muito ligada, o elemento terra está muito ligado ao tato, e as crianças precisam desenvolver isso na infância. A mesma coisa para os adolescentes. Então, brincar de fazer comidinha, como tem aqui a imagem ali do Anton fazendo comidinha, panelinha, né? A brincadeira de fazer comidinha, por exemplo, mesmo que seja um fogo imaginado ali, né? Uma brincadeira de não está cozinhando de verdade, o fogo não está ali, mas a ideia do fogo está. Então, também tem a terra junto com o fogo. Eu estou olhando um elemento por vez com vocês, para ajudar vocês a perceberem, mas vocês sempre vão ver que os elementos se cruzam, tá? Pelo menos, no mínimo, dois. Tem a intenção do fogo, exatamente, Geise. A intenção do fogo está ali. E o fogo, ele traz esse calor, né? Esse aconchego também, que nesse caso dessa brincadeira de cozinhar, traz essa conexão com a terra, dessa ideia de família, né? De cozinha, aquele lugar, a cozinha da avó, a cozinha da casa da madrinha, né? Uma casa que tem uma cozinha viva, em que as pessoas cozinham em casa, que convivem na cozinha, ela tem calor humano, ela é o coração da casa. Né? Então, tem essa conexão com a terra e com o fogo. E é isso, brincar de ser rei, de ser cavaleiro, de ser princesa, de ser super-heroína, né? Seja de ser professora, como eu já falei, esses personagens da vida ou históricos, presentes também em histórias de faz de conta, também a criança está se conectando com a terra. Isso para além do elemento terra mesmo, tá? É a qualidade da terra no brincar. Mas se está precisando trazer mais terra mesmo, leva a terra concretamente, brinca com as crianças e leva para a terra. Alguma dúvida com relação à terra?
Pode passar, Fernando. As brincadeiras do ar. A brincadeira do ar traz expansão, liberdade, movimento, traz alegria também. Então, a falta do ar também, que a Simone perguntou, também vai gerar tristeza, viu? Que falta movimento. O movimento traz alegria também. Amplia a visão. É como quando a criança sobe em árvore, anda de perna de pau, ela muda o campo de visão dela da realidade, sabe? Ela sobe em algum lugar, sobe lá no parquinho, que ela fica mais alta e vê a realidade de um outro ponto de vista. É o visionário, ela tem outro ponto de vista. Ou quando joga bola, joga arco, joga o disco, peteca, está conectando ali com o ar. Também está mudando a conexão do ponto de vista do objeto, né? Não está no chão, está no ar. As brincadeiras que provocam a interação e a comunicação entre as crianças, como aqueles jogos com as mãos, sabe? As cantigas de roda, também são brincadeiras em que a gente está trabalhando com o elemento ar, porque ar é comunicação também. Muito importante a gente integrar os elementos para um processo de aprendizagem. Perceber o que essa turma está precisando hoje, ativar aquele elemento, e aí vai, para quem já está lá no fundamental, né? Aí vai para o conteúdo, ele flui. A criança precisa desses elementos integrados para aprender também. Alguma dúvida com relação ao ar? Vou só fazer um adendo aqui também, ó. Só um pouquinho, Fernando. Aqui na imagem de baixo, o Arthur bebê lá de baixo e o Arthur menino lá de cima. O Arthur está subindo no parquinho aqui, né? Então, aqui tem conexão com o ar, está mudando o ponto de vista dele com relação à realidade, ao lugar, à paisagem de onde ele está. E ao mesmo fofura, né? E ao mesmo tempo também tem fogo, porque tem coragem. Tem a coragem para subir, a coragem para escalar. Ele está se desafiando também, ele está superando um desafio. Então ali também tem ar e fogo. O brincadeiro com os arcos também tem fogo, porque também é um desafio, né? E também esquenta, aquece. O ar e o fogo costumam andar muito juntos assim também nas brincadeiras. Pode passar, Fernando, por favor. As brincadeiras da água. Elas promovem fluidez e simetria, como equilibrar os barquinhos de papel, folhas, cascas de tronco, sabe, que flutuam na água, brincar de flutuação. Então, todo movimento, toda brincadeira que gera essa ideia de flutuação, simetria e equilíbrio, a gente está trabalhando com a água. Por isso que eu coloquei a imagem aqui do Anton caminhando no meio-fio, que tem essa ideia do equilíbrio também. Né? A água ela vai contornando, se equilibrando, ela vai superando os obstáculos, né? E vai fluindo. Então, tudo que gera equilíbrio e fluidez tem conexão com a água. Além do brincar com a água mesmo, né? Que também é muito bom. A maior parte do nosso país é quente o ano inteiro. Eu acho que não tem ninguém do sul aqui. Talvez quem está ali em São Paulo tenha um inverno mais friozinho, né? Mas a maioria de nós que estamos aqui temos calor o ano inteiro. Então, a gente também pode brincar com a água e trazer a água para o cotidiano da escola praticamente o ano todo, né? Como trazer a água também para a escola? O banho de chuva, né? Que muitas de vocês falaram aí essa semana que choveu. Um banho de mangueira, baldes, brincadeiras, passar uma coisa de um lugar, sabe? Deixar as crianças lavarem os brinquedos também. Tá brincando na água, tá ajudando a equilibrar as emoções. Lembra que a água é o corpo emocional? Então, quando as crianças brincam com a água, a gente também ajuda elas a se equilibrarem. E aí, principalmente as crianças que vocês veem que têm um comportamento ou, né, um possível temperamento mais colérico, elas precisam de água para acalmar essa cólera, essa raiva, essa explosão. É muito fogo. Quando uma criança está muito agressiva, água. Tem que trazer elemento água para ela. Eu tenho um super colérico aqui em casa. E ele morando aqui em Uberlândia é difícil, viu? Na época da seca, o bicho pega fogo que nem matinho quando jogam um cigarro assim. É o Arthur, na época da seca, que tem que botar ele debaixo d'água.
Sem ele perceber, né, que é estratégia, senão ele fica mais bravo ainda. E ele adora a água, ele ama água, ele ama água. Por ele, a gente morava na beira da praia e ia tomar banho de mar todo dia. Você vê como a natureza é sábia? Ele precisa de água. Então, observem isso nas crianças também. Aquelas que são mais impulsivas, explosivas ou que são mais bravas, elas precisam ainda mais de água do que as outras, para ajudar a equilibrar essa explosão. Alguma dúvida com relação à água? Podemos passar, Fernando. E as brincadeiras do fogo? As brincadeiras do fogo inspiram a coragem, a explosão, a força. São brincadeiras que superam os limites, que transgridem as normas, que esquentam o corpo e faz suar, faz calor para o corpo, né? Então, pular corda é uma brincadeira que tem ar e tem fogo, né? Brincar com o próprio fogo é uma transgressão, né? A criança não mexe em fogo. Então, o fogo ele traz essa ideia da transgressão, né? Aqui essa brincadeira com espada, né? Que os dois estão brincando ali, é uma brincadeira do fogo, coragem, né? Tem ali um fator de coragem e de transgressão também, de limite. As brincadeiras do fogo, elas colocam um limite claro, porque se você passar do limite, você se machuca. Tem que saber brincar com espada para não se machucar. Tem que saber com quem você vai brincar com a espada para não se machucar. Né? Que nem toda criança tem maturidade, estrutura, equilíbrio para fazer uma brincadeira assim com a espada. Porque às vezes falta contorno. Percebe como os elementos vão se integrando? Se falta a estrutura da terra, vai ser difícil brincar com fogo. Porque não vai ter contorno para saber o limite e aí vai acabar se machucando. Mas é importante deixar experimentar. E elas aprendem errando também, claro, dentro de um ambiente seguro, né, gente? Vou contar uma história rápida que eu me lembrei da minha infância. A minha mãe era professora, né? E aí teve um dia que ela não tinha com quem deixar a gente, que ela tinha que dar aula, ela levou para casa de uma amiga que também era professora, que naquele dia estava em casa com os filhos. E assim a gente ia às vezes, sabe? Ia pipocando de casa de amiga em amiga. E a gente era bem pequena, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Minha irmã era mais nova. E aí eu e a minha irmã, a gente brincava de lutinha. Tava nessa fase muito corporal, assim, karatê, mas eram duas meninas brincando de lutinha. Chegamos na casa da amiga da minha mãe, que eu não conhecia os filhos dela, e o filho propôs, ele tinha mais ou menos a minha idade. Vamos brincar de karatê? Ai, legal, vamos brincar de karatê. E eu fui brincar de karatê com o menino. O menino me deu um golpe na boca do estômago que eu desmaiei. Eu apaguei o primeiro golpe dele. É o risco da brincadeira do fogo. Eu fui brincar com uma criança que eu não devia ter brincado com o fogo dela, né? Aquele fogo eu não conhecia, eu não conhecia o contorno daquele menino, eu aprendi. Eu nunca mais brinquei de lutinha com menino, eu só brincava com a minha irmã, né? Então é sobre isso também, né? É sobre a gente também se colocar em risco e aprender com a situação. Foi um susto, claro, né? Imagina a pobre da mãe, da amiga da minha mãe, né? O susto que não deve ter levado quando me viu apagada no chão, mas foi por pouco tempo, eu logo voltei. E nunca mais quis ver a cor daquele menino na minha frente. Queria nem vê-lo. Depois, assim, de adultos, a gente dava risada, né? Então, é sobre isso a brincadeira do fogo. Ela também ensina sobre o limite, que é muito importante. Alguma dúvida com relação ao fogo? Porque se a gente evita, a gente está vivendo esse problema hoje em dia, né? E eu entendo a situação de vocês, porque se uma criança se machuca na mão de vocês, vira um processo judicial, né? Qualquer raladinho. Eu acho que nas escolas privadas isso é mais complicado. E a gente está privando as crianças de entrar em contato com o próprio fogo, de brincar com o próprio fogo, entende? De se colocar em risco, de subir numa árvore, de se desafiar fisicamente. As crianças já não estão mais se movimentando também tanto por conta das telas. Aí vai faltando ar, vai faltando fogo. Percebe que a criança fica toda desorganizada, toda desestruturada? E vai assim, vai crescendo um ser humano que vai se tornar um adulto completamente desequilibrado? Imagina o perigo que é um fogo desorganizado numa pessoa. Ou vai para depressão,
A gente está vivendo aí uma epidemia de depressão, que faltando fogo, está faltando ar, ou vai para o excesso do fogo, que aí é a violência, que a gente também está vivendo, uma sociedade super violenta. Eu fico aqui fazendo as conexões e vou vendo as relações, né? Porque tudo começa na infância. Alguma dúvida com relação a isso? Tem uns foguinhos na sua sala, Geise? Dá uma aguinha para eles. Ajuda eles a. Não é a gente apagar o fogo, mas é a gente ajudar eles a equalizarem esse fogo. E a gente vai. É uma alquimia, gente. Nós podemos ser alquimistas no brincar. Não é mágico isso? Eu acho isso maravilhoso. Pode passar, Fernando, por favor. É alquimista, lindo, né? Gostei também. Aí eu vou trazer agora a prática da semana, então, para vocês. Meu desafio para vocês essa semana é trazer a presença dos elementos da natureza para o cotidiano da vida pessoal e na rotina da escola de vocês, da forma que for possível. Se vocês conseguirem só atentar para isso, já é muita coisa. Olha para o comportamento das crianças, observa os elementos no comportamento delas, no brincar delas, em você. Toma um banho com consciência, entra em contato com a água. Faz aquilo, né, que a gente estava partilhando lá no grupo, tira o sapato, bota o pé na terra, vai cuidar de uma planta, vai mexer na terra. Coisa simples, sabe, que dá para fazer no dia a dia. Só de manusear os alimentos com consciência na hora de cozinhar já é uma super conexão com a terra. De onde vêm os alimentos? Estou falando dos alimentos vivos, né? Frutas, verduras, vegetais, vêm da terra. Se a gente manuseia com consciência, a gente está super conectado à terra. Observe os seus pensamentos, respira. Gente, tem um senhor grilo parado aqui na porta da sacada me olhando. No apartamento, no quarto andar. Tá vendo o que dá a gente mexer com as forças da natureza? Elas se manifestam, depois vamos pesquisar. Eu acho que é um grilo ou um gafanhoto, depois vou olhar com atenção. Será que tem a ver com o ar? Pois é. Vou pesquisar, depois eu boto para vocês lá no grupo. É isso, é a gente ir atentando para isso, assim, ó, parece coisa boba, sabe? Um pássaro que passa num determinado momento, o que você estava pensando quando ele passou? Que pássaro é aquele? Sabe? Uma coruja que aparece no seu caminho. Observa com atenção esses animais, nada é por acaso, é a natureza se comunicando com a gente. A Karina está falando aqui no chat que eu vejo que o fato de ter crescido numa casa com quintal fez muita diferença na minha vida, sem dúvida. Queria que minha filha tivesse essa mesma oportunidade. É um quintal, é um mundo, né? Mas se não dá para morar numa casa, no momento eu também não estou morando numa casa. Como que a gente leva esse contato, né, Karina, para o nosso dia a dia? Que seja, eu tenho caminhado com os meninos aqui no bairro, feito as coisas a pé, para se conectar também com a terra. A gente vai vendo as árvores do caminho, vai ver se tem fruta, colhe uma fruta, vê as flores. Né? Você que está aí no litoral, poder ir com ela na praia no final de semana, ou quando é possível. Nossa, gente, a praia é uma super força da natureza, é muita terra, muita água, muito ar e muito fogo, tá tudo lá. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu escrevo isso na minha tese. Todo mundo deveria ter um quintal para chamar de seu. Que lindo, que lindo. E aí o desafio, né, como professoras, assim, como que a gente leva esse quintal também para a escola? Porque a maioria das crianças que estão com a gente também não tem um quintal mais em casa, né? Aqui o Fernando escreveu: temos o fogo que aquece, conforta, acolhe, prepara os alimentos e transforma. O fogo que afirma o eu. O eu é o espírito, aqui a consciência. Temos o fogo que queima, que destrói, o fogo descontrolado. Cada elemento tem a força criadora e as forças contrárias. Exato. Que era o que a gente estava falando antes, né? Obrigada, Fernando.
Então, o desafio é como trazer esse quintal para dentro de um apartamento, cultivar plantas, né? Ter vasos, cultivar plantas, cultivar ervas. A gente tem feito isso aqui. Ir numa praça, caminhar de pé descalço, ir num parque, caminhar, correr, brincar. E na escola também com as crianças, como levar esses elementos para dentro da sala de aula. Para quem trabalha com os adolescentes, aí é de uma forma um pouco mais sutil, né? Quem está com as crianças pequenas é mais fácil. Então, os próprios elementos que vocês oferecem para as crianças, enquanto ali recursos pedagógicos, né, estímulos para brincar, também, quanto mais conectados com a natureza, melhor para essas crianças. Diga, Geise. Eu tenho uma sugestão para o fundamental. Ai, eu sabia que você ia ter uma sugestão, pode dizer. Se eu estivesse no fundamental, eu ia criar um diário da natureza. Para se fazer, não seria um diário, né? Porque o diário tem essa obrigatoriedade de ser diário todos os dias, mas talvez um caderno de memória, alguma coisa assim, que a criança possa, aí, sei lá, o professor teria um tempo ali de observação, ou poderia trazer no final de semana um exercício para a criança observar e anotar, ou desenhar, ou colar algum elemento, algo assim bem prazeroso, nada obrigatório, né? Eu acho que isso ficaria bem legal, sabe? Depois numa roda, compartilhar. Claro que o professor teria que ter o dele, né? Até porque o professor compartilhando já traria para as crianças essa, esse desejo das crianças fazerem, né? As crianças gostam, sim, tem um professor muito como exemplo, né? É, Eu acho que seria muito, interessante. Às vezes eu tinha vontade de fundamental só para falar assim, é possível. é super possível. Mas aí eu penso, não quero ficar com é obrigatório dar conteúdo, prova, não quero, me deixa da educação infantil. E Muito. também, se eu fosse fundamental, eu acho que as pessoas iam mandar eu sair de lá. Depende da escola, Geise. Tem escola Mas que eu manda. acho que a maioria que eu conheço não ia me É, deixar no fundamental, porque eu ia alfabetizar com a natureza. Não, ia ser uma loucura, assim. mas esse é o caminho. Exatamente, É, esse é o caminho. Você está certíssima, né? Quantos recursos de trazer para a escrita, observação, né? A percepção do mundo. Fantástica essa tua ideia de um diário ou, né? Vamos chamar de diário. Eu entendi o que você quis dizer. Da natureza. Fantástico. sim, eu Simples, acho. né? Eu já com as Simples. minhas crianças pequenininhas, assim, com desenho, de observação, de colheita, assim, de colher, não diária todos os dias, mas a gente já fez um caderno assim. Aham. Eu iniciei eu tinha vontade de fazer o coletivo, mas aí depois eu percebi que eles iam querer levar para casa. A gente fazia na escola, sempre que tem as férias do meio do ano, eu faço um folder para orientar as famílias, né? De levar em parques, eu coloco o nome dos parques, localização, e, Ótimo. e coloco lá, tipo, para as crianças trazerem uma pena, uma folha, alguma coisa assim. E a sacolinha sempre Coleta. chega com alguma coisa assim. Porque eu acho E que esse movimento, às vezes as famílias, se não tá nesse movimento, a família nem se toca, acha, tem que ir pro shopping, tem que ir num show, tem. Não, né? É a natureza mesmo, assim. Então eu sempre puxo para esse lado, sabe? perfeito. É simples, é o que elas precisam e é econômico. É bom para todo mundo, né? Ai, ó, o Fernando colocou aqui o simbolismo do grilo. Vocês querem que eu leia? Vou ler rapidamente para a gente caminhar para o fim. Em diversas tradições orientais, o grilo é o símbolo da boa sorte e da abundância. Que vem a nós. Aqueles que caminham com o grilo recebem a energia das oportunidades inesperadas e são convidados a confiar nos seus instintos para dar o próximo passo. Quando conseguimos silenciar os pensamentos, ó, o excesso de ar, e ouvir a voz da nossa intuição, recebemos as orientações precisas para mudarmos o estado atual das coisas e progredirmos para uma outra realidade. É isso que a gente está fazendo aqui, uma realidade extraordinária.
Podemos evocar a energia do pequeno grilo para nos conectarmos com a força dos nossos instintos e para trazermos mais criatividade para a solução dos nossos desafios cotidianos. Olha aí, ó, isso que a Geise estava falando aqui, né? Mais criatividade para as nossas práticas pedagógicas. O grilo traz uma mensagem de mudança, revelando a necessidade de se mover para uma outra direção. Ele sabe que a bem-aventurança e a providência divina estão ao seu lado e não vai desperdiçar as oportunidades que a vida oferece. Fantástico. Obrigada, Fernando. É o que a gente está fazendo aqui. É isso, requer da gente um gesto de mudança, né? Uma mudança de padrões. Vou pesquisar do beija-flor, porque chegou um beija-flor para nós, sim. Sempre que encontra um passarinho caído, alguma coisa, leva ela para mim, né? Como se eu conseguisse curar os bichinhos, mas nunca, nem sempre eu consigo. E aí a minha amiga chegou com um beija-flor, que o beija-flor bateu na janela. E ela chegou com esse beija-flor, tava do lado de fora, aí eu peguei que o beija-flor, ele tava assim bem, ela já tinha colocado água, tentado dar água, ele tava assim mais quietinho, né? Aí conversei com a minha nora, que é veterinária, mas ela falou, ah, Gê, é tão difícil, tem que dar água e tal. Aí eu tava do lado de fora, fiz uma roda com as crianças, a gente fez uma oração e ele, todo mundo colocou a mão, assim, pra emitir energias de cura pro beija-flor, né? E eles ficaram assim encantados, porque beija-flor é um bichinho, um passarinho, que a gente vê muito rápido, né? Ele é muito É, rápido, você nunca consegue ver os detalhes. Gente, eles ficaram encantados com a cor, com aquele bico fininho, com aquelas penas que brilham. Eles ficam, tia, mas ele é muito bonitinho, eu queria. Aí já foi lá, eu peguei uma cestinha, já foi lá, pegou um monte de flor para pôr nessa cestinha, pôs o beija-flor ali dentro, e aí tentei dar água, enfim, no final o beijinho-flor não conseguiu sobreviver, né? Porque essas pancadas são bem, sim, machuca muito por dentro, né? sim. Eu pesquisar o que que é o beija-flor, né? Sim, pesquisa. E ele se colocou ali a serviço também, né, em sacrifício. Você vê, para essa oportunidade das crianças Sim. contemplarem a beleza e a delicadeza. Nossa, mas foi, até tirei uma foto com as crianças, foi assim, muito lindo, né? Beija-flor é uma, eu não sei se, assim, eu acho que não tem igual, né? É, ele é o único que voa nas quatro direções, né? É mágico. Muito bom. Obrigada, Geise. Eu acho que é o último slide, né, Fernando? E a gente já vai para a nossa, tá dando também o horário para a nossa meditação final. Mas vocês topam a gente fazer esse exercício, então, da semana, de trazer os elementos para a nossa vida? Se conectar, assim, é importante na vida pessoal de vocês, no dia a dia de vocês, porque a grande questão aqui é o autocuidado de vocês. E quando vocês forem levar essa ideia, essa proposta, pode fechar, Fernando, pode? Obrigada. Quando forem levar essa proposta para a escola, para as crianças, pensem que vocês também estão fazendo por vocês. Não como mais uma obrigação, mais uma tarefa a ser executada, sabe? Pensa em algo também que vocês estão precisando. Eu acho que esse que é o desafio. Então, assim, nossa, tá todo mundo dizendo, tá difícil, tá cansativo, né? As mostras, os relatórios, as notas, os portfólios. Silencia, assim, um pouco e vê que elemento que você está precisando. E aí leva para a escola, para as crianças, algo que envolva esse elemento que você está precisando. Porque se você está precisando, elas também estão precisando. Faz sentido? Faz Gente, sentido, só que eu ainda tô na dúvida, como eu vou descobrir? Será que eu vou conseguir descobrir? o elemento que você Mesmo está precisando? se você me respondendo lá, parece, não sei se eu vou, acho Não, que a vou ter gente que... vai descobrir isso agora. Vamos meditar. Ah, tá, Bora lá. Ó, tá. depois você olha, copia ali que o Fernando mandou para você aqui no chat o beija-flor, tá? Mas vamos meditar Esse agora? Fernando tá muito eficiente, não tá? Ah, né? Demais, tá rápido. Ai, vocês estão bem para a gente fazer uma meditação antes de fechar?
Vocês querem fazer uma meditação para descobrir, então, para entrar em contato com vocês e ver que elemento que vocês estão precisando? Então, tá, eu vou conduzir vocês por uma visualização criativa, então. E aí, nesse processo, dessa jornada, nessa viagem, vocês vão ver, vocês vão entrar em contato. Isso vai vir para vocês, tá? Ou vai vir em imagem, ou vai vir em sensação, ou vai vir a ideia, porque cada uma tem um jeito de se conectar com a sua alma. E aí você vai descobrindo como é que é o seu jeito também, tá bem? Então, vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, a coluna alinhada. Inspira, solta os ombros, expira. Apoia as mãos assim nas pernas, nas coxas, para não ficar fazendo peso, né? Perdido assim as mãos. Ajuda também a alinhar a coluna. Pode lentamente fechar os olhos, voltar a sua atenção para o seu universo interior. A gente vai e volta dessa viagem por meio da respiração. Então, a gente abre a viagem fazendo uma inspiração profunda, inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira, inspira novamente e expira. Você vai levar a sua atenção agora para os seus pés. Visualiza, imagina os seus pés no chão. Sente a textura do chão. Observa como estão seus pés, se estão firmes. Se você sente que os seus pés não estão firmes, bem apoiados no chão, leva essa consciência, enraiza, traz firmeza. E a partir dos seus pés, você vai ver se formar à sua frente uma estrada. E então você decide caminhar por essa estrada. Observa como é essa estrada, se é de terra, se é de pedras, se é de asfalto. Observa os contornos dessa estrada no ambiente, se tem plantas, se tem flores, se tem árvores, se tem casas, o que tem nas margens dessa estrada. E você segue caminhando, caminhando, observando, até que essa estrada chega a uma grande porta. Ela te leva a essa porta. Deixa essa porta se manifestar no seu caminho. E observa como é essa porta. Do que ela é feita, qual é o material, a cor que ela tem, o tamanho, o formato. E então você pega na maçaneta e abre a porta, e do outro lado você contempla um lindo jardim. Essa porta dá passagem para um lindo jardim secreto, só seu. Observa como está esse jardim. Dá o primeiro passo e adentra no jardim. Fecha a porta. E agora esse é o seu jardim secreto. Observa o chão, se está verde, se há flores, se há pássaros, borboletas, insetos. Se há árvores, caminha por esse jardim e descobre que tesouros, que belezas
Ele guarda para você. Então você percebe que existe nesse jardim um lago ou um riacho ou uma cachoeira. Em algum lugar desse jardim tem água que flui. Vai até essa água, se conecta com ela, toca na água, banha o seu rosto, sente os raios do sol tocando na sua pele, aquecendo o seu corpo. Por meio do sol, você se conecta com o fogo. Sente os pés na terra, toca a terra. Se conecta com as plantas desse lugar. Sente a brisa bater no seu rosto, observa a copa das árvores dançando com o vento que toca suave a sua pele. Escuta o som das folhas das árvores dançando com o vento. Se conecta com o ar. E agora que você já tomou consciência de que nesse seu jardim secreto existe a terra, existe a água, existe o fogo e existe o ar, observa qual desses elementos te chama. O elemento que te chamar é aquele que você está precisando fortalecer em você nessa semana. Veja que vontade você tem, se é vontade de tomar um banho no riacho, se é vontade de deitar no sol e relaxar e sentir o sol aquecendo a sua pele, se é vontade de caminhar descalças e se conectar com a terra, mexer na terra, se a vontade é de ficar sentindo o vento batendo na sua pele, fazendo balançar os seus cabelos. Percebe qual é o convite que você tem vontade de fazer. E se permite, vive essa experiência. Pode ser que você tenha vontade de fazer mais de uma coisa, se conectar com mais de um elemento, e tá tudo bem. É essa vontade genuína, sem julgamento, sem passar pelo pensamento, porque a vontade que surge é a própria natureza da sua alma te mostrando qual é a nutrição que ela está precisando. Permita-se. Agradeça a água do riacho, agradeça a terra sobre os seus pés, agradeça o vento que refresca a sua pele, agradeça o sol que aquece o seu corpo. Registra na sua memória esse jardim secreto que é todo seu e só seu. Um lugar sagrado para onde você pode voltar sempre que quiser. Registre na memória este lugar, esta experiência. Agradeça, se despeça e vai retornando para a porta, portal que te deu passagem a esse jardim. Abre a porta, atravessa a porta, olha mais uma última vez para esse jardim, reverencia e fecha a porta. Esse jardim permanecerá aí,
atrás dessa porta, e você pode caminhar por essa estrada até ele sempre que quiser. Lembre-se sempre de abrir e fechar a porta quando entra e quando sai. Então você pode ir fechando a porta, retornando pela sua estrada, pelo seu caminho, o mesmo pelo qual você veio. Contempla mais uma vez as margens da sua estrada, como ela está. Sente os seus pés caminhando firmes no chão. E vai retornando por essa estrada, para o aqui e agora. Observe seus pés. Mexe os dedos dos seus pés, trazendo de volta a consciência para o seu corpo físico, aqui e agora. Faça uma respiração profunda, inspira, expira, inspira de novo, expira, inspira e expira. Mexe os dedos das mãos, lentamente pode abrir os olhos. Estão bem? Toma uma aguinha, se tiver uma água aí do lado. Querem compartilhar qual foi o elemento que se apresentou? Terra e o ar. Terra e o ar. Muito bom. Sim. Então, trazer a terra e o ar para o cotidiano essa semana, Geise. A gente pode ir trocando ideias lá no grupo, tá? Karina, minha porta não fechava, era tipo um portal com pedras e sempre aberto. O elemento foi água e ar. Não tem problema, se é uma gruta assim, ela está protegida também, tá tudo certo. Água e ar, muito bom. Acho que você deve ter muita água e ar aí onde você mora, né, Karina? Você pode aproveitar no final de semana e ir para uma praia, para um lugar aí onde você possa se conectar bem fisicamente mesmo com essa intensidade da água, né, Karina, e do ar. Eu me lembro que quando eu fui aí ventava bastante, muito marzão, né? Muito bom. E traz para o cotidiano também, Karina. Simone foi a água. Muito bom, Simone. Voltar para o coração, também voltar mais para as emoções. Aquilo que eu falei lá no começo, da meditação, no começo, hoje, na harmonização, lembra? Você começou hoje, antes da gente gravar, falando do excesso, né? Dos pensamentos, da ansiedade. Aí eu levei para o coração, abri o coração para acalmar a mente. Então a água vai te ajudar também nesse processo, equilibrar as emoções, abrir o coração. Para quem aí veio água, né? Trazer a água também para essa semana, Simone. Fernanda conseguiu fazer, Fernanda? Está mais quietinha aqui hoje. Se conseguir responder aqui no chat, fica à vontade. Se não, tudo bem. E para quem for fazer, né, assistir esse encontro gravado e quiser compartilhar lá no grupo também, fiquem à vontade. E aí acho que a gente pode aí essa semana também ir compartilhando, né? Tá tão gostoso as partilhas lá no grupo, né? Compartilhando as ideias, as experiências, o que vocês estão experimentando dos elementos. Fui recentemente num lugar chamado Carolina e lá tem muitas cachoeiras. Uau, é a Karina que está lá no Maranhão. Lembrei muito desse lugar, de todas as cachoeiras de Lagoa Azul que banhei. Ai, que sonho. Pena que é mais longe daqui de São Luís, mas a meditação foi maravilhosa. Obrigada. Que maravilha. Esse lugar onde vocês foram agora, nessa visualização criativa, nessa meditação guiada, ele é de vocês, vocês podem voltar sempre, né? Pode fazer esse caminho até antes de dormir, ajuda a acalmar a mente, ajuda a dormir bem, né? É um lugar, é o seu jardim secreto. E você pode voltar lá também ao longo da semana e sempre que quiser para se conectar com essas forças da natureza,
E com toda a egrégora de cada uma de vocês também, né? Agora, se apropriem disso, né? O que a gente experiencia aqui, agora é importante vocês se apropriarem e darem, como eu falei, né? Me inspiro no Gandhi e vou inspirando nele também, criando a minha autoria. Vocês também se inspirem no que eu estou trazendo para vocês e vão criando a autoria dos processos de vocês também. Tá bem? Alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Todo mundo voltou bem do seu jardim? Ótimo. Muito obrigada. Uma boa semana para nós. Eu vou colocar depois lá no grupo todas as forças, né? Todas as habilidades, tudo que a gente está integrando. Vocês estão percebendo que a cada semana eu vou inserindo um elemento novo para vocês irem integrando na vida de vocês? Então, assim, eu vou colocar lá no grupo para vocês verem quanto vocês já caminharam. E para lembrar vocês, a criança interior, né? A respiração pelo coração, o valor inegociável de vocês, o animal que veio na semana passada, agora a gente tem o elemento da natureza, né? Tudo isso são atributos, são forças que trazem estrutura, são recursos para vocês utilizarem. Não esqueçam guardados na gavetinha aí. Levem com vocês para o dia a dia. Porque essa reta final de ano, ela costuma ser muito, sempre, ela é muito estressante, mas esse ano a gente está recebendo um impulso de muita luz entrando no planeta Terra, né? Essa passagem desse 33, né, que é 3 e Atlas, que vocês estão vendo, as explosões solares, aquela vibração da Terra, sabe aquele aparelho que mede a frequência Sherman? Está altíssima. Então, quer dizer, está entrando luz. Quando entra a luz, a gente vai entrar em contato com a densidade. Então, vão vir os desafios, porque precisa dar espaço, precisa sair para entrar mais luz. Né? Luz é amor. Então, a gente vai entrar em contato, sim, com as nossas questões, a gente vai ser provocada. Só que o importante é a gente ter recursos para a gente poder lidar com esses desafios e essas transformações que o grilo ali, né, trouxe. Mudar o rumo, né, mudar a direção. O beija-flor também, né? Ele voa em todas as direções, ó, né? A ideia que veio do beija-flor aqui hoje também. Então, vocês já têm muitos recursos para vocês ajudarem a se autorregular, se equalizarem nos desafios aí da vida, dessa virada de ano, porque a gente está vivendo um processo de grandes transformações. O Brasil está sendo sede da COP30, todos os olhos estão voltados para cá, então também tem muita energia aqui. Vocês estão vendo muita luz e muita sombra simultaneamente, né? Acontecendo aí. Então, é assim mesmo. Está fora da gente e está dentro da gente também. O importante é a gente não desesperar, não assustar. Tem recursos para lidar com os desafios. Mas precisa lembrar de usar. E eu estou aqui para lembrar vocês. E para lembrar que vocês não estão sós, assim como eu também não estou só. Nós já somos aqui um grupo de mais de 20 pessoas fazendo esse caminho. E quando a gente faz em grupo, fica muito mais forte. Vamos fechar esse ano com mais equilíbrio? Sei que era com a viagem. Oi? Eu pensei que nós íamos fechar com uma viagem. A gente acabou de fazer a viagem. Ah, a viagem lá para Canastra? Ai, eu adoraria. Eu também, Beijos, mas nós Karina. podemos vibrar. Tchau, boa É, noite. a gente pode também quer a viagem. A gente pode trabalhar para isso. Vamos pensar nisso para o ano que vem. Obrigada, gente. Então, bom descanso e boa semana para vocês. A gente segue lá no grupo.